Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Bem, meus irmãos, hoje começamos uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre os nossos heróis da fé, daqueles que enfrentaram lutas, que enfrentaram situações de desânimo que causaram para eles uma forte depressão, uma forte angústia e até mesmo levando a eles a perderem o desejo de viver. Você sabe lá o que é isso? Você já passou por isso? Você já experimentou na sua vida situações de desânimo, de enfrentamento que fariam com que você perdesse a alegria de viver? Você já experimentou situações em que parece que as dores e os sofrimentos que enfrentamos na vida são maiores do que a vontade de viver? É isso que vamos ver durante esta série de mensagens. Nossa série de mensagens chama-se Aprender, ou melhor, Reaprender a Viver. Restaurar, recuperar aquela alegria de viver que ficou esquecida, que nós já aprendemos, que nós já desfrutamos, que nós já acreditamos, mas que, de alguma forma, perdemos ao longo da nossa caminhada. Quero convidar você a nos acompanhar. Está aqui a nossa apresentação dessa nova série de mensagens. Nós seguiremos durante todo o mês de outubro, apenas aqui no nosso canal do YouTube. A nossa igreja está passando por uma fase de transição e estamos nos organizando para retomarmos a nossa atividade presencial numa outra dimensão, numa outra estrutura, numa outra proposta, até mesmo em termos de estratégia. Então, meus amados irmãos e irmãs, acompanhe esta série aqui durante este mês. E quero fazer um pedido para você. Compartilhe essa transmissão com seus amigos, com seus familiares, porque essa é a nossa forma de evangelizar neste momento. Geralmente convidamos pessoas para assistir o nosso culto no nosso espaço, mas durante esse mês nós faremos um trabalho diferente. Vamos convidar pessoas para assistirem às nossas transmissões, para ouvirem a mensagem, como nós temos apresentado em nossa programação aqui através do canal do YouTube. Reaprender a viver quando a dor e o sofrimento são maiores do que a vontade de viver. Hoje nós vamos começar com um tema bastante necessário para os nossos dias, que é a questão que envolve a paixão pela vida. E nós vamos descobrir isso através de um dos personagens mais icônicos do povo de Deus, que foi Moisés, que liderou um povo desde o Egito até a Terra Prometida. 40 anos de trabalho, de dedicação. Isso depois dele já ter passado por várias experiências na vida, como membro da família real, da família de Faraó, como um cidadão hebreu vivendo no deserto. Enfim, depois de já idoso, ele então é desafiado por Deus para fazer a trajetória, guiar o povo nessa caminhada desde o Egito até Canaã. 40 anos de experiência caminhando no deserto com o povo. Foi uma experiência dolorosa, com certeza, mas nós encontramos, num dado momento, Moisés sentindo o peso dessa carga de guiar e conduzir o povo até a terra prometida. Abra a sua Bíblia, se você tiver, em Números capítulo 11, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Para facilitar a nossa leitura, eu já coloquei aqui do lado e você pode acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia. Não posso levar todo esse povo sozinho, diz Moisés. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Que oração!
É a oração de Moisés, de uma pessoa angustiada por causa do desgaste físico, emocional que ele estava vivendo, por fazer a obra de Deus, por cumprir uma tarefa que ele julgava e entendia e acreditava que era designação de Deus para a sua vida. E aí, meus amados irmãos e irmãs, eu só posso concluir o seguinte: quando a alegria de viver se esgota, é aquela hora da gente procurar algo para reacender aquela paixão antiga, aquela vontade que tinha desde o começo, aquilo que ficou para trás. Como é que a gente faz isso? Como que a gente resgata essa alegria de viver, essa paixão por fazer aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida? Eu queria, nesta noite, convidar você a pensar nisso junto comigo. Meus queridos, minhas queridas, quando a gente fala desse sentimento de angústia, nós estamos tratando de algo que acontece com qualquer pessoa. Seja pastor, seja missionário, seja pastora, seja missionária, seja um crente comum da igreja, seja um profissional, seja um executivo ou uma executiva, seja quem for, pode passar por esse momento de angústia, de desgaste. Há muitas pessoas que chamam isso de síndrome de burnout, como fosse um desgaste, uma vontade de desistir da vida, de abandonar tudo, de largar tudo para trás. Alguns utilizam até a expressão jocosa, né, de chutar o balde, de chutar o pau da barraca, alguma coisa nessa dimensão. Aqui está Moisés, passando por isso. Moisés, um líder dedicado, um líder convicto de estar ali cumprindo uma missão divina. O esgotamento, o desânimo tomou conta da vida desse homem de Deus. Não poupou a ele se sentiu também desgastado. E ele, então, passa a perceber os sinais do que está acontecendo. Sabe como é que isso aconteceu na vida de Moisés? Foi quando ele ouviu o clamor do povo reclamando das condições de vida. O povo estava passando fome. O povo estava ali enfrentando alguma situação que eles queriam algo para comer. O capítulo 11 de Números começa descrevendo essa situação dramática. Veja o que a Bíblia diz no versículo 1 e no versículo 10. Diz a palavra de Deus assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades e clamava, murmurava. Havia dificuldades reais que o povo enfrentava. E é interessante que Moisés ouviu essa reclamação, essa queixa do povo. Moisés foi até as pessoas, ele procurou ouvir as famílias, e ele então percebe que havia uma queixa legítima que eles estavam trazendo para a liderança de Moisés. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Não era uma ou outra, era uma queixa generalizada. Cada uma delas à entrada da sua tenda. Interessante registrar aqui que a palavra de Deus diz que essa situação de queixa do povo acendeu a ira de Deus. Aí eu fiquei me perguntando por que Deus estaria irado por seu povo reclamar das condições de vida. Porque havia uma promessa. Deus havia prometido que ia cuidar do seu povo, que ia sustentar o seu povo, que ia suprir as necessidades do seu povo. E aquela situação que eles estavam enfrentando eram provocadas por outros fatores que não eram relacionados à transição do povo da terra do Egito até Canaã. Havia algumas coisas que aconteceram
durante essa caminhada que fizeram com que aquela trajetória fosse penosa para eles. Deus estava suprindo o seu povo, Deus estava sustentando a sua gente, Deus estava provendo as necessidades, mas aquele povo estava sentindo a necessidade de condições reais de vida. E isso entristeceu o coração de Deus. Houve uma manifestação da ira de Deus. E isso não foi bom para Moisés. A Bíblia diz que isso pareceu mal a Moisés. Moisés ficou chocado com isso. Como é que pode Deus não se importar com gente que está querendo comida de verdade? Gente querendo comer, gente querendo se alimentar. Essa situação, então, toca o coração de Moisés, faz com que ele possa sentir assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu tirei um povo que estava vivendo mal e porcamente, como escravo, mas tendo o que comer, tendo uma variedade alimentar, tendo uma variedade nutricional, e agora esse povo passa por insuficiência nutricional. Está faltando comida na mesa do povo. E Deus se ira por causa disso, porque o povo reclama. Foi aí nessa hora que Moisés então toma uma decisão. Moisés toma a decisão de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Ele disse: essa queixa é legítima. Esse povo tem razão. Esse povo está certo em reclamar. Esse povo está pedindo algo que faz falta na mesa deles. A lista de necessidades era interessante. Eles diziam, o povo dizia assim: olha só, meus irmãos, não era uma queixa qualquer. Muitos pregadores que eu já ouvi falar sobre esse texto falam de que eles eram murmuradores. Não, haviam queixas reais, queixas legítimas, necessidades palpáveis que o povo precisava na sua conduta. Havia uma transição, e essa transição deixou uma lacuna nos hábitos alimentares do povo. Eu vou passar aqui alguns versículos para a gente para tentar entender essa situação que o povo vivia. Dá uma olhada nos versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: se tivéssemos carne, o povo dizendo, se tivéssemos carne para comer, faltava proteína. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Era só jogar o anzol no rio Nilo que eles tinham peixe com fartura. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Olha, gente, dava um tempero muito bacana. Aqui você já tem salada, tem a sobremesa e tem o tempero da comida bem preparadinho. Era disso que eles estavam sentindo falta, de uma mesa farta, de uma mesa com alimento real para que eles pudessem se alimentar. E o que é que eles tinham em troca disso? O que é que eles tinham? Eles tinham aquilo que fazia com que eles se sentissem entristecidos. Eles tinham o maná. E essa ausência dava a eles uma sensação de carência, uma sensação de abandono, como se Deus estivesse os abandonado. Era assim que isso funcionava no coração do povo de Deus. Eles se sentiam abandonados por Deus. Eles chegam a dizer que eles estavam tendo saudade, desejo. Há uma expressão no versículo 6, se você olhar na sua Bíblia aí, que é traduzida como essa falta de apetite. Mas, na verdade, o sentido original lá do hebraico é de que eles sentiam que a alma deles havia se secado. A tradução antiga da palavra de Deus, a versão revista e corrigida, ela chega a dizer isso. Diz aquela versão assim: mas agora a nossa alma se seca. Eles estavam tristes, eles estavam se sentindo também desgastados, e isso mexeu com o ânimo, a disposição, com a energia, com a vontade de Moisés continuar até vivendo.
Ele entende que ele foi usado por Deus para um empreendimento fracassado. Ele entende que ele está ali numa empreitada que não vai dar bom resultado, que isso já não é uma coisa boa para se poder entender, para se poder experimentar. Não é uma experiência de vida que seja agradável. Moisés, então, o que é que ele faz? Ele vai buscar ajuda do Senhor. Embora houvesse ali, naquela circunstância, o suprimento, Deus mandava o maná. Todo dia tinha maná, tinha comida. Só que esse maná não era alguma coisa fácil de se ter. Olha, gente, não era fácil mesmo não, viu? Eu fico pensando o que era comer esse maná todo dia a mesma comida. Todo dia tinha que buscar a comida. Olha só como é que nos versos 7 e 8 é descrita essa ação de colher o maná. O que é o maná? E como se colhe? Diz a palavra de Deus assim: o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Olha, devia ser ruim pra caramba, viu, gente? Não era uma comida agradável aos olhos, nem mesmo de cheiro agradável, porque o cheiro do coentro não é um cheiro muito agradável, ele é um cheiro forte, não é? Uma raiz forte, né? Semente de coentro, ela tem um cheiro forte e a aparência não era agradável. Parece que era algo repugnante mesmo de se comer. Resina é aquele visgo que dá nas plantas, aquela coisa meio que escorregadia, meio que estranha. Olha, meus irmãos, dava náusea de olhar aquela comida. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e o socava com um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Sabe como é que era o bolo? O bolo tinha gosto, o bolo tinha gosto de bolo amassado, aquele negócio assim, né? E com azeite de oliva. Parece que aquela comida que se dá para animais, para porcos. Olha, meus irmãos, não era uma situação fácil. Dizer que o povo era sustentado com o maná e isso era uma coisa agradável, olha, não é uma coisa simples de dizer. Conduzir aquele povo comendo aquele maná todo dia e só tendo isso para comer era algo insuportável. Com certeza, eles não chegariam a lugar algum. Moisés estava esgotado com essa tarefa. Moisés estava cansado de ver esse povo reclamando legitimamente e não ter resposta. Mas sabe quem era o principal responsável por isso? Ele mesmo, Moisés. O sogro de Moisés, Jetro, já havia alertado a Moisés que não seria fácil conduzir aquele povo sozinho. Se você relembrar, Êxodo capítulo 18, verso 18, Jetro diz assim para ele: você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E aí vem aquele famoso conselho de Jetro para ele separar as populações em grupos e nomear mediadores para tratar das necessidades do povo. O conselho de Jetro é um dos conselhos administrativos, um dos conselhos de gestão mais fortes de toda a história da Bíblia. Como que aquele povo, anos antes de Cristo, já entendia de uma logística, de uma estratégia de gestão tão avançado como muitas vezes só se encontra nas teorias dos livros atuais. Mas sabe o que aconteceu, meus amados irmãos e irmãs? Moisés trabalhou sozinho. Moisés, ele assumiu tudo em seus ombros. Moisés entendeu que ele era capaz de dar conta de tudo sozinho.
E ele começou a ver aquela tarefa como um fardo pesado sobre ele. Versos 11 e 14 tem essa expressão. Moisés, ele reclama com Deus. E ele diz: por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Mas não foi por falta de aviso. Não foi por falta de chamado divino. Deus já havia orientado a Moisés para que pudesse servir como profeta e como guia, mas não para carregar um povo sobre as costas. E ele agora estava sentindo esse peso. Uma das palavras que mais chama a atenção nessa narrativa é a palavra responsabilidade. Porque lá no hebraico, a palavra empregada é a palavra carga, como se fosse um peso, um fardo. E quando a gente começa a ver as nossas tarefas como um fardo, como uma carga, nós não conseguimos dar conta. Nós só conseguimos cumprir aquelas coisas que nos dão prazer, que mexem com a nossa paixão. Aquilo que não está relacionado com a nossa paixão, aquilo que não nos apaixona, nós tratamos como fardo pesado. Acabam se tornando um fardo pesado. Seja lá o que for. Seja a mulher que trabalha em casa ou a mulher que trabalha numa jornada, seja o homem cuidando da casa, seja o homem cuidando da sua profissão, não importa quem seja, se você não faz isso com paixão, com esse entusiasmo necessário, tudo que você fizer será um fardo pesado. E quantas pessoas estão passando por essa síndrome de carregar um fardo pesado? Havia um mito, inclusive, na Grécia Antiga, que era o mito de Sísifo. Ele havia sido condenado a carregar o mundo nas costas, mito de Atlas ou de Sísifo. Imagina o que é isso? Carregar o mundo nas costas. É assim que muita gente se sente, como se tudo estivesse sob os seus ombros. É porque passou a entender a sua tarefa como um fardo pesado demais. A tradução na linguagem de hoje, então, lembra que essa carga acaba se transformando numa tarefa muito árdua sobre os ombros de Moisés. A pergunta que eu quero fazer nesta hora é o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs: o que podemos fazer quando esse esgotamento vem na nossa vida como chefes da família, como pai, como mãe, na vida de estudante, quando a gente acha que o estudo é pesado demais, na nossa vida profissional, como funcionários, como patrões, como empreendedores? O que a gente faz quando o esgotamento vem? O que a gente faz quando o esgotamento vem até na nossa vida como membros de igreja? Quando a gente acha que a nossa tarefa como membros da igreja, o cargo que temos na igreja, nosso compromisso com o reino de Deus, ou quem sabe você aí, meu querido, minha querida, que é pastor, que é pastora, que é missionário, que é missionária, que tem um trabalho a ser realizado no reino de Deus e está se sentindo esgotado nessa hora, esgotada, o que a gente faz? Eu queria dar os conselhos aqui que a Bíblia aponta através da atitude de Moisés. Moisés encontrou 3 atitudes para poder superar esse esgotamento, que ele estava, de fato, inclusive sem vontade de viver, pedindo a Deus que a morte fosse o único remédio que lhe sobrava para poder vencer o esgotamento e o desânimo. A primeira coisa que podemos fazer, meus amados irmãos e irmãs, é elevarmos juntos um clamor a Deus, clamarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor. O que podemos fazer quando o esgotamento vem
elevar um clamor a Deus. Elevar um clamor a Deus. É preciso que a gente faça uma restauração do fogo. Interessante que quando Moisés vai até Deus, na tenda de oração dele, no lugar da oração onde ele ora ao Senhor, havia um fogo que manifestava a presença de Deus, como se fosse uma representação da presença divina. E ali, aquele fogo demonstrava a relação de Deus com Moisés. E quando ele clama ao Senhor, aquele fogo apaga. Aquele fogo apaga. Moisés precisava restaurar a razão daquele fogo continuar aceso, reacender o fogo. É preciso restaurar o fogo das nossas relações com Deus, com o povo e até com a gente mesmo. Quando Moisés levou a angústia das pessoas diante de Deus, o fogo do altar se apagou. A metáfora do fogo apagado está relacionada a esse sentimento que Deus tem para conosco quando nós deixamos as nossas atitudes superarem até mesmo a nossa expectativa, nossa esperança do cuidado divino. Elas soavam, então, para Deus como murmurações, porque Deus havia dado a designação do que era preciso ser feito, Deus havia dado prova da sua confiança, das suas promessas sendo cumpridas. E era preciso, então, que eles pudessem entender que aquela situação demandava uma mudança de atitude. Clamar ao Senhor na hora da angústia, na hora do desânimo, na hora do desgaste físico e emocional, lembra para a gente que nós precisamos ter, em primeiro lugar, uma consciência crítica do nosso papel como pessoas que estão diante de uma responsabilidade, de uma tarefa, mesmo que pareça naquele momento um fardo pesado. Era certo que a situação era difícil, mas aquele momento, meus amados irmãos, iria passar. Pense você também no que você está passando agora, nas lutas que você tem, no seu desgaste físico e emocional por causa da sua família, por causa da sua vida financeira, por causa da sua saúde, por causa dos seus negócios, por causa da sua carreira profissional. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, essa situação vai passar. Era o que Deus queria que o povo entendesse. Vocês estão passando por uma transição. Quando vocês chegarem na terra da promessa, tudo isso vai se ajustar. Vocês terão muito mais do que pepinos, muito mais do que carne, muito mais do que peixe, muito mais do que cebola, alho poró, lá o que seja, melancia. Vocês vão ter uma terra que manda leite e mel. Persevera, passa pela luta, passar pelo deserto é uma necessidade. É uma necessidade. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, clamem ao Senhor. Clame ao Senhor para que o fogo seja mantido aceso, para que a esperança de novos dias aconteça, para que você entenda que Deus não desistiu de você, apesar das circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. As circunstâncias difíceis eram reais, elas existiam. Claro que comer uma carne bem assada, bem temperada, com uma boa salada e uma boa fruta como sobremesa, era fundamental, fazia muita falta para aquele povo, mas a palavra de Deus se lembrava assim, olha, vai passar, gente. Força, façam a parte de vocês, porque vocês vão chegar lá. Quando vocês chegarem na terra prometida, vai ter leite e mel para todos e todas. Vai ter abundância de alimento, vai ter abundância de carne, vai ter abundância de vegetais, vocês vão ser felizes com suas famílias, vocês vão ter sua própria terra, vocês vão ter sua própria dignidade de povo de Deus no mundo em que vivem. A segunda coisa que eu aprendo com Moisés acerca das atitudes que podemos ter quando o desgaste vem
é a gente poder aprender as circunstâncias históricas que envolvem esse momento que a gente está vivendo. Por que, que o povo estava passando por aquilo? Porque, na verdade, havia uma transição que eles precisavam experimentar. Era preciso passar pelo deserto para sair daquela situação de opressão anterior para terem uma condição de plena liberdade. As coisas na vida não acontecem assim de forma mágica, como se fosse um ato repentino. Há um processo de mudança e de transformação histórica. Nós precisamos entender isso. Olha, meu irmão, minha irmã, se você está desempregado, para que o nosso Brasil, para que a gente possa viver uma situação de pleno emprego, é preciso que haja um processo histórico de transformação. Olha, meu querido, minha querida, se você está endividado, com dívida aumentando aí por causa dos juros do mercado financeiro, pode ter certeza, para que isso acabe, é preciso que haja um processo histórico de transformação. Não adianta ninguém dizer, eu vou acabar com um passe de mágica, eu vou usar a caneta. Não, meus amados irmãos, isso é luta. Nenhum trabalhador no mundo, nenhuma sociedade no mundo conseguiu ter uma vida fácil, conseguiu os seus direitos, conseguiu sua dignidade sem lutas. Estava estudando sobre direitos humanos, e o autor dizia, Norberto Bobbio, ele dizia que a história da conquista dos direitos humanos que dizem respeito à dignidade humana é uma história de luta e de conquista. Nenhum cidadão, nenhuma sociedade, nenhum país, nenhuma nação, nenhuma pessoa que esteja no auge conseguiu chegar lá através de um passe de mágica. Foi um processo de luta, de conquista, de dedicação e de perseverança. A compreensão que eles tinham a respeito da situação que eles estavam vivendo era errada. Eles estavam achando que Deus ia mandar pepino do céu, que Deus ia mandar um bife do céu, que ia mandar cair cebola do céu. Não, meu amigo, você vai ter uma transição, você vai passar por um processo de mudança. Esse processo é necessário. As nossas condições de vida, essas circunstâncias concretas de vida, precisam passar por esse processo de transformação. E Moisés tinha uma responsabilidade. A responsabilidade de fazer o povo lutar, caminhar, fazer a sua parte, dividir a tarefa, ser mais solidário, ser mais cooperador. Moisés precisava aprender a partilhar responsabilidades, dividir tarefas, delegar funções, confiar nas pessoas. Era isso que Moisés precisava fazer. Essa era a responsabilidade de Moisés. Partilhar com todos o compromisso de cuidar das condições de vida. Meu querido, minha querida, não espere que um governo dê para você o que você pode conquistar. E também não espere que Deus faça milagre na sua vida por aquilo que você tem o dever de fazer. Nós precisamos aprender a lutar pelos nossos direitos, juntos e juntas, lutar pela nossa dignidade, nos organizar para isso, começar a encontrar os caminhos para que a gente possa, como pessoas, vivermos a realidade de uma comunidade, porque os problemas que eu tenho são os problemas que todo mundo tem. Se você tem dificuldade de acesso à saúde, todo mundo tem. Se você sofre preconceito, tem muita gente sofrendo preconceito. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa se juntar, se unir mais, aprender a confiar no outro, partilhar as tarefas, entregar um pouco de nossa carga pesada nos ombros de outras pessoas e também fazermos nossa parte, ajudar os outros a carregar o seu fardo pesado. Mas mesmo assim, Moisés ainda reclamava muito com Deus. Olha o tipo de reclamação de Moisés com Deus. Ele diz assim: por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços? Deus não pediu isso a Moisés. Deus não pediu essa tarefa para Moisés. Deus não pediu para carregar o povo.
pediu para guiar o povo, como uma carga, como uma ama carrega um recém-nascido. Ele não pediu isso. As pessoas sabem se virar, as pessoas dão o seu jeito. Aquilo não era um grupo de bebês numa creche, era um grupo de pessoas que tinha condições de encontrar os seus caminhos, encontrar suas respostas, a levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que as condições concretas vividas são possíveis de ser modificadas através de ações solidárias, participativas. Nós temos problemas mundiais que estão se aproximando, como o aquecimento global, o aumento da desigualdade social, a fome. Nós podemos, como cidadãos e cidadãs, como comunidade, encontrarmos os caminhos para resolver esse problema. Mas precisamos estar conscientes de que o que está se passando no nosso país, no mundo em que nós vivemos, é um processo de transformação. Mas há uma terceira coisa que eu posso aprender com Moisés quando o desgaste físico e emocional acontecem. Nós precisamos aprender a deixar Deus assumir o controle da nossa vida. Ok, Moisés tinha fracassado. Moisés tinha exercido um poder centralizador. Ele tinha centralizado tudo na sua pessoa. Ele carregava nos seus próprios ombros o problema de todo mundo. E isso estava tremendamente errado. O povo estava reclamando também de maneira equivocada, porque aquilo que eles queriam era um retorno ao passado, era como se fosse um retrocesso na vida, e eles precisavam olhar para frente, eles precisavam olhar para as promessas divinas. Então, naquela circunstância em que o desgaste físico e emocional tomou conta da liderança, tomou conta das pessoas, a única coisa que poderia ser feita é deixar Deus assumir o controle. Abrir mão da capacidade de ter o controle e permitir que Deus assuma o controle. Havia um problema no meio do povo, que era o problema da profecia. Tudo que está em jogo nessa narrativa é o problema do lugar da profecia na vida do povo. E o lugar da profecia era exercido apenas por Moisés. E no momento em que surge uma demanda real, falta de carne, está faltando carne, não temos carne. Então a profecia foi insuficiente para responder a esse clamor do povo. A profecia não cumpria o seu papel, que era servir de orientação, servir de alento, de consolo para o povo. Não havia como consolar aquela gente. Então, com esse problema da necessidade de suprimento para as pessoas, um problema real, de carência real, precisava, naquele momento, de uma resposta inusitada, que foi a intervenção divina naquele instante. A primeira providência divina, interessante isso, né? Quando esse problema é constatado, que era, na verdade, falta de profecia, mas acontecia exatamente isso quando o problema da falta de comida apareceu. Disse, opa, então vamos resolver esse problema. E a primeira providência para resolver a falta de comida, sabe o que foi? Tirar o poder da profecia dos ombros exclusivos de Moisés e transferir para outras pessoas. Colocar essa tarefa na mão de outras pessoas, nos ombros de outras pessoas. Diz a palavra de Deus assim no verso 17. Eu descerei, diz Deus, falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Deus designa um grupo de pessoas, de 70, para poder auxiliar a Moisés na tarefa profética. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha
que assumir tudo sozinho. Ok, Moisés? Você não vai ter que trabalhar sozinho. Você vai trabalhar com essas pessoas que eu vou designar. Sou eu que vou exercer o controle a partir de agora. Ao mesmo tempo em que Deus toma essa providência, há uma decisão do Senhor em fazer com que a carne venha. Vem carne por aí. E o milagre que acontece, que nós já conhecemos pela história bíblica, foi a revoada das codornizes. As codornizes vindas do mar. Eles estavam no deserto. As aves vieram em bando, voando em voo baixo. Diz a palavra de Deus que elas ficavam a menos de 1 metro de altura. Tem a medida lá, 90 centímetros, a menos de 1 metro de altura. O mesmo uma criança era capaz de pegar a ave na mão. E eles escolheram muitas aves. Eles capturaram muitas aves para poder fazer reserva de alimento para mais de um mês. E teve gente gulosa, gente gananciosa, que comeu muito. A narrativa diz que teve gente que comeu tanto que saía comida até pelos buracos da face, de tanto que eles comeram. Teve gente que passou mal, teve gente que ficou doente. Veio uma praga para poder disciplinar essa gente a aprender a corrigir o pecado da glutonaria. Olha, meus irmãos, a história é muito curiosa. Depois você dá uma olhadinha nesse capítulo 11 e você vai ver como que Deus assume o controle e diz: eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir a necessidade de vocês. Vocês terão tanto alimento que não haverá mais necessidade de vocês reclamarem até chegar à terra prometida. O povo teve tanta carne para comer e aqueles mais gananciosos iriam adoecer de tanto comer. Eu anotei aqui no meu esboço. Para a gente concluir essa palavra, pense bem, meus irmãos. O que está causando desânimo em você? O que causa desânimo na sua vida? O que está fazendo com que você perca a sua alegria de viver a sua fé como cristão nos dias de hoje? O que está perdendo a sua alegria de viver na sua família, na sua casa, junto com seus queridos? O que está tirando a sua alegria, a sua paixão de exercer a sua profissão, de trabalhar com dignidade? O que está tirando a sua alegria? Como que você pode restaurar a sua paixão? Uma das promessas de Deus ao povo naquela circunstância era fazer com que o espírito de profecia pudesse alcançar o coração de todos e todas. Moisés, ele chega a apresentar diante de Deus a sua necessidade. Mas ele, quando se dirige ao povo, quando o povo reconhece a direção divina sobre a vida, ele diz uma coisa muito interessante. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera se todo mundo tivesse essa mesma visão, essa mesma compreensão. Quem dera que todo mundo pudesse exercer o cuidado sobre si e o cuidado sobre o seu próximo. Quem dera que todo mundo pudesse ter um pouco desse dom profético de ajudar uns aos outros nos seus desânimos, nas suas situações de desconforto. Olha, meus amados irmãos, eu desejo nesta noite que todos e todas possam reencontrar a alegria de viver. Nós estamos vivendo um tempo de transição no mundo em que nós vivemos, especialmente no nosso Brasil. E essa hora é hora da gente buscar a direção do Senhor. Lembre-se bem das coisas que nós descobrimos aqui nesta reflexão. Em primeiro lugar, a gente entender que uma das coisas que nós podemos fazer é buscar ao Senhor. Em segundo lugar, nós entendermos que nós podemos ter uma compreensão mais clara de nossa realidade. E em terceiro lugar, nós podemos tomar a decisão juntos e juntas de permitir que Deus assuma o controle, de sermos os profetas, as profetisas para esse tempo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós estamos vivendo
o momento em que essa mensagem precisa encontrar guarida nos nossos corações como cristãos. Não perdermos essa alegria de vivermos como cristãos no mundo, de não desanimarmos, de não desistirmos daquilo que é essencial para fazermos pelo bem da nossa vida. Feche os olhos, fale com Deus agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos, ó Deus, segundo o teu querer. Nós pedimos, ó Deus, que a tua palavra apresentada possa encontrar lugar em nosso coração. Senhor, tu conheces o nosso coração. O Senhor conhece onde está acontecendo o nosso desânimo, o que nos enfraquece, o que nos desestimula, a paixão que alguém deve ter perdido, alguém que nos ouve nesta oportunidade. Restaura, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, nós vamos continuar com o nosso momento de intercessão. Nós fazemos sempre isso durante esse tempo de transição nas nossas transmissões. Então, você que está nos assistindo, quero pedir a você que escreva aí nos comentários qual é o seu pedido de oração. Eu quero orar pela sua vida. Mesmo que eu não cite agora, pode ter certeza, eu vou examinar o seu comentário e vou orar pela sua vida. A nossa igreja vai orar por você também. Nós sempre temos orado aqui pela vida da nossa irmã Daileide, que está num processo de tratamento. Também oramos pela saúde da doutora Ilva, oramos pela família da Valéria, sua saúde também, nosso querido irmão Oliveira. Oramos pela família da Cristina, que saudade da Cristina, que vontade de reencontrar esses irmãos e irmãs de novo para nossa convivência. Essa semana encontrei com o Elbert no ônibus, eu levei até um susto. O rapaz está um homem e eu fiquei muito agradecido a Deus pela vida dele. Manda um abraço para ele, Cristina. Um abraço para o Elbert. Que saudade de todos e todas. Olha, meus irmãos, eu queria também pedir a oração pela nossa igreja. Ela está nessa fase de transição, estamos terminando de entregar o nosso imóvel. É um processo lento, um processo desgastante, que envolve muito custo, mas que estamos chegando ao final, graças a Deus. E eu pediria aos irmãos e irmãs que não deixassem de orar pela nossa igreja e também de manter a sua fidelidade no sustento da obra de Deus. Esse é o nosso pedido. Os irmãos sabem que eu não sou de falar de dinheiro em nossas reuniões públicas, mas é um apelo que eu faço nesse momento. Deus toca no coração de todos e todas, inclusive você que nos assiste, que não é na nossa igreja. Nesse momento, nós precisamos da cooperação de todos e todas para darmos conta de todos os nossos compromissos. Mas vai passar, a gente está igual o povo, vai passar, a terra da promessa está chegando. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, eu peço a oração dos irmãos, amém? Então, vamos fazer isso, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Tem um detalhe que eu não poderia deixar de mencionar a essa hora, né, da nossa transmissão. O Brasil já começa, daqui a instantes, se não for agora, daqui a instantes, o Brasil vai conhecer quem é o seu próximo presidente da República, se vamos ter segundo turno ou não. Então, nós vamos já cumprir a palavra de Deus. Nós vamos orar pela nossa autoridade constituída, seja ela quem for. Que Deus abençoe o próximo presidente da República, eleito neste domingo, eleito neste dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. E nesta hora, Deus, colocamos em Tuas mãos os pedidos que estão sendo feitos, as pessoas que nos acompanham. Lembramos aqui, ó Deus, das pessoas enfermas. Nós lembramos da nossa irmã Daileide, da nossa irmã Ilva, que o Senhor cuide da saúde delas. Também lembramos da nossa irmã Valéria nos seus tratamentos de saúde, a vida da nossa irmã Cristina e sua família, que sempre pede pelos seus queridos, as famílias da tua igreja de um modo geral, que são citadas.
Senhor, abençoe nossa igreja nesse momento de transição. Dá-nos, ó Pai, os recursos necessários para podermos cumprir com os nossos compromissos e podermos, ó Pai, construir a nossa caminhada até aquele lugar que o Senhor tem reservado para nós. Nesta hora, de uma forma muito especial, ó Deus, quero orar pelo nosso Brasil, te agradecer pelo dia de hoje, pelas eleições, e pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe aos candidatos que foram eleitos nas urnas. Senhor, seja quem for o nosso presidente da República, que o Senhor o capacite, que o Senhor o abençoe, para que seja uma pessoa, ó Deus, honesta, uma pessoa digna, capaz de cuidar do povo com carinho, cuidar das necessidades dos mais pobres, levar justiça, dignidade para aqueles que estão sendo oprimidos, Senhor, aqueles que estão com fome, aqueles que estão passando por escassez em várias áreas da vida, que necessitam de cuidado de saúde, que necessitam de educação para os seus filhos, que necessitam de trabalho, de segurança, Senhor. Tu conheces o nosso Brasil e sabe o quanto tem gente sofrendo nesta hora. Por isso eu te peço, ó Deus, abençoe, Senhor, para que o próximo presidente da República eleito hoje possa ser uma pessoa usada pelo Senhor. Ó Deus, se há algo que nós precisamos nesta hora, é da tua intervenção, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Quero agradecer por você estar aqui. Continue orando pela nossa igreja, continue nos acompanhando. Estaremos juntos aí, em muito breve, nos encontrando para a glória do nosso Deus. Até lá!